Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. Hoje temos aqui uma nova convidada, a Giovana. Olá, Olá a todos. A Giovana é uma convidada que veio hoje falar-vos acerca de um tema que é muito importante, que é como cristão, como devo manter a minha vida, ou melhor, a minha rotina, organizar a minha vida, de modo a ser focada em Cristo. Porque sabemos que é muito fácil, não é? Nós caímos na rotina, muitas vezes não temos tempo, não é? Nem para servir, nem para servir os outros também. O que é que nos podes dizer sobre isso? Assim, por acaso, há uns dias estive a ter uma conversa também com um pastor amigo e ele estava a explicar uma coisa que para mim foi uma explosão de mente, que a maior arma que o diabo usa contra nós, e se calhar nas gerações passadas seria possuir, através da possessão das pessoas, hoje para a nossa geração uma das maiores armas é a distração. Nós temos muita informação à nossa volta e é normal que tenhamos essa tendência para nos distrairmos, porque estamos diariamente esmagados pela quantidade de informação. Se nós formos a ver nas grandes cidades, se nós formos mesmo aqui ao lado, Paris, por exemplo, nos grandes centros, nós olhamos à nossa volta, é publicidade em todos os lados. É verdade, As cidades como Japão, Tóquio, estamos completamente infestados com informação. E sempre informações novas, e informações com novas teorias e com coisas, por exemplo, eu nunca vi nenhuma publicidade em Nova York ou em Tóquio sobre ir à igreja, ou sobre Jesus, ou colocarem ali uma imagem, não é? A dizer Jesus é o nosso Salvador. Nunca. Muita informação e pouca profundidade. É verdade. É aquilo que nós temos, mesmo se nós formos a ver os vídeos no TikTok, são vídeos curtinhos, cada vez mais curtos, e se nós formos a ver, a tendência é cada vez maior e nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, mas no fundo não estamos focados em fazer uma coisa só. Por exemplo, estamos a ver um vídeo, temos a tendência a ver o vídeo e a ler os comentários. Exatamente. E sentimos entediados se só estivermos a assistir o vídeo. Estamos a ver um vídeo, estamos a comer, estamos a ouvir um podcast, estamos a fazer alguma coisa, não é? Porque a nossa geração também é uma geração agitada, não é? Ansiosa, naturalmente ansiosa. Exatamente. Mas acho que para nós mantermos o nosso foco em relação a nos aproximarmos de Deus, nós temos de ter mesmo disciplina. E nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nós. Uma vez, eu nunca me vou esquecer, mas uma vez o meu irmão disse-me assim: Giovana, se tu pensas e se tu lembras-te que Jesus morreu por ti e isso não te faz sentir-te constrangida, sentir-te grata e tu sentes-te simplesmente normal ao ouvir esta frase, alguma coisa está mal em ti. Então, quando nós ouvimos que Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ter o relacionamento que nós temos com Deus, simplesmente trancarmos a nossa porta do quarto, ajoelharmos e orarmos, eu acho que nós temos de fazer isso. Nós temos de nos lembrar que Jesus morreu por nós e nós temos que ter a disciplina de nos sentarmos e de lermos a Bíblia para conhecer, e que isso vai se transformar em prazer. Exatamente. Então isso também tem a ver muito penso que com a realização pessoal, porque uma coisa que eu gostaria de perguntar é: sabemos que, muitas vezes é difícil de manter essa disciplina, e também as pessoas pensam que viver com Deus é viver só a base da religião. Os jovens também, e os adultos também, algumas pessoas dessa geração, têm esta dúvida que é: viver com Deus é só a base da religião, e pensam que muitas vezes têm outras preocupações, não é? Da vida, o trabalho, entre outros. Então a pergunta é: como conciliar os dois, não é? Como conciliar a minha relação com Deus e também o propósito dele para a minha vida? É isso que também temos que perceber, não é? Conciliar a minha rotina, a minha vida, com o propósito para o qual Deus me chamou. Eu acho que esta parte que tu falaste sobre a religião é muito importante, e há uma imagem que mostra muito um peixinho dentro de um aquário e depois um peixinho no mar. E é um bocado disso. Com Deus é como se nós fôssemos o peixinho dentro do mar, não é? Quando Deus instituiu as leis, Ele não instituiu nenhuma religião.
não é? E eu acredito que Deus, Ele semeia no nosso coração o desejo em servir, o desejo em seguir o propósito dele, não é? E cada um tem o seu propósito, mas todos temos o propósito de sermos testemunhas das coisas que ouvimos, das coisas que presenciamos, das coisas que vimos e de sermos testemunhas de Deus. Então acho que o nosso propósito, ele vai de encontro aos propósitos de Deus, ou ao contrário, os propósitos de Deus vão de encontro àquilo que já é um desejo que Deus colocou no nosso coração. É verdade, muitas vezes é isso. Então, nós às vezes temos pessoas que nasceram com aquele desejo de evangelizar, por exemplo, e não necessariamente toda a gente tem de subir em cima de uma pedra e começar a gritar ou entrar dentro de um metro e começar a dizer para as pessoas se arrependerem e a pregar. E não é assim. Às vezes tu tens o desejo simplesmente de ser um empresário e tu podes abençoar a vida das outras pessoas. Exatamente. Através daquilo que tu já fazes, não é? Amém. E isso também, o que acabaste de dizer, se calhar até podes ser um empresário, não é? Porém vais abençoar vidas. Porquê? Porque vais gerar emprego e, consequentemente, também vais abençoar vidas. Isso nos leva para a nossa segunda pergunta, que é: como o meu viver pode glorificar o nome de Deus? Porque sabemos que a Bíblia nos ensina que em todas as coisas devem ser para a glória de Deus, não é? Então, se vamos ao supermercado, podemos glorificar a Deus. Se vamos servir, se vamos dar até uma professora que vai dar uma aula, que seja para a glória de Deus. Porquê? Porque ela vai estar a abençoar vidas, vai estar a ensinar. O que é que podes falar sobre isso? Exatamente. Por acaso, no outro dia vi um vídeo que achei muito interessante. Era uma professora que era professora do ensino primário e ela se autodeclarava como satanista. E quando ela ia fazendo eu vi. Quando ela ia fazendo a chamada para os alunos, ela ia proferindo maldições sobre a vida deles. Então ela chamava, por exemplo, Abel: tu nunca vais ser nada, tu vais ser um burro. Ou chamava o outro: tu nunca vais ter futuro, não é? Então, se ela, como satanista, também fazia isso para amaldiçoar, para trazer as pessoas para o reino daquilo que é o que ela acredita, nós, como cristãos, também temos de ter uma postura de abençoarmos a vida das pessoas. O teu dia hoje vai ser incrível, o teu dia vai ser uma bênção, tu vais ter um grande futuro. Enquanto cristãos, nós temos de ter essa postura. Exatamente. É sobre também o poder das palavras, não é? Porque a Bíblia nos ensina que pelas nossas palavras pode amaldiçoar, como pode abençoar. Pode matar até uma pessoa, pode destruir, pode também ressuscitar. Porquê? Porque o poder das nossas palavras. Então, se essa professora satanista, não é? De um vídeo que vocês podem pesquisar também, ela profere palavras pesadas para os alunos, então o que é que nos leva a pensar? Que nós, como cristãos, por exemplo, uma professora cristã pode abençoar os seus alunos, não é? Preferindo: ok, tu és muito inteligente, vais ter boas notas, vais entrar numa boa universidade, vais conseguir um bom emprego. Assim como também o empregador pode abençoar o seu chefe, porque o seu chefe também lhe abençoa. Pode não lhe dizer coisas ou palavras de elogios, não é? Porém o abençoa com o emprego, não é? Então, abençoar a empresa que tu trabalhas, o teu chefe, os teus colegas de trabalho. É como tudo. Isso faz-me lembrar também a história de Jacó com Labão. Quando Jacó trabalhou os 14 anos para poder se casar com quem ele amava e quando ele quis sair, Labão disse para ele não abandonar, porque ele sabia que Deus só o abençoava porque Jacó estava com ele. Então, como cristãos, eu acho que a melhor forma de nós seguirmos o propósito de Deus é através do nosso testemunho diariamente, nós realmente termos uma vida que testemunhe aquilo que nós estamos a dizer. Porque é muito fácil, de facto, nós falarmos: eu sou um cristão, eu faço isto, e com palavras se constroem castelos. Mas a nossa atitude, o nosso posicionamento, as nossas ações é que vão dizer que nós somos verdadeiramente cristãos. O que é que adianta eu estar de facto na igreja, estar a servir e depois lá fora o meu testemunho servir de peça de tropeço para aqueles que estão no mundo? Exatamente. Então, se eu sou um trabalhador que sou preguiçoso, que tipo de testemunho é que eu estou a dar para o meu patrão? Aquele cristão preguiçoso, aquele que não faz nada, ou aquele aluno que é rebelde. Uma questão de ética também, não é? Como nós cristãos devemos nos apresentar na sociedade. Agora tu tens aquela postura de: eu sempre vou dar o meu melhor,
E em tudo o que eu Amém. faço, literalmente, eu vou glorificar a Deus. E então, quando as pessoas olharem para nós, elas vão saber, Deus, ok, esta pessoa teve sucesso porque eu reconheço que Deus abençoa a vida dela. É verdade. Isso também é o nosso intuito, não é? Transbordar do amor de Deus, que é por onde a gente passar, a gente poder transbordar daquilo que nós carregamos. Isso é muito bom, é muito bom. Eu gostaria também aqui de fazer uma pergunta que é sobre... Ok, imagina que eu estou a ter um compromisso com a Igreja de Deus, não é? Com a obra e com a sua palavra. Eu tenho que ter atenção, não é? Como já falamos, sobre a questão de como nós nos apresentamos na sociedade. O que é que tu opinas sobre estes jovens cristãos que acabam por ter um posicionamento diferente perante a sociedade, porém demonstram uma coisa para a Igreja? Uma vida dupla, por exemplo. Eu acho que essas pessoas, elas precisam de ter um acompanhamento na igreja e que a igreja tem de as trazer mais para perto para que as possam instruir, para que elas realmente tenham uma revelação daquilo que é a vida cristã e daquilo que um cristão deve ser, para que, lá está, elas não possam servir de pedra de tropeço para os que já estão no mundo. Exatamente. Na minha opinião, é muito importante que as pessoas sejam discipuladas e daí também, ou que tenham pelo menos amigos cristãos com mais experiências, com mais vivências, não ou é? pessoas que elas admirem, para que elas incentiva. possam, exatamente, que elas possam estar perto e que elas possam entender, porque eu gosto de dar 2 exemplos. Nós temos Paulo teve uma conversão repentina, portanto ele ficou cego e quando ele voltou a ver, ele não necessariamente que era outra pessoa, mas a mudança dele em 3 anos que ele dedicou a Deus, ele fez coisas incríveis. Mas depois nós temos também Pedro, que mesmo estando e vivenciando todos os dias com Deus, era uma pessoa que pecava, foi a pessoa que negou a Jesus por 3 vezes, então ele foi uma pessoa que foi amadurecendo. E nós temos cristãos que precisam de amadurecer, não é? Como em 1 Coríntios Paulo diz à igreja que os alimentava com leite, e existem alguns cristãos que precisam do leite porque ainda não têm a maturidade suficiente para terem alimento sólido. Então esses cristãos que ainda vivem nessa dupla vida, elas temos de as amar, temos de as acolher, temos de alimentar com leitinho também, para que elas possam amadurecer também. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso me leva a pensar que muitos desses jovens, não é? Que, frequentam a igreja, porém ainda têm dificuldades, não é? Para largar as coisas velhas, não é? As coisas que Deus condena, porque são realmente distrações, como falaste no princípio, coisas que o nosso inimigo ele usa para nos distrair, não é? Para tirar, porque uma das coisas que eu aprendi, prestem atenção, que é um dos maiores objetivos também do inimigo é roubar o nosso tempo com Deus. É sobre isso. Então, o alvo dessa geração é, nós somos o alvo, ok? E o intuito dele é roubar o nosso maior tempo com Deus. Porque é no tempo com Deus onde Deus fala, não é? Porque ele diz, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e chora ao teu Pai Celestial. Porque o Pai, não é? Que te encontra no secreto, Ele vai te encontrar lá. Então, é nesse tempo com Deus, não é? Que Deus fala connosco, que Deus se revela, que nós somos renovados, recebemos força, não é? Então a minha pergunta é, o que devemos fazer para nos livrar dessas distrações? É possível livrar-nos a 100%, não é? Mas podemos fazer coisas para... Jejum e oração. Jejum e oração. Porque realmente quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais tendenciosos a cedermos aos desejos da nossa carne nós vamos ser. Se nós cortamos aquilo que a nossa carne está a desejar e dedicamos esse tempo ao Espírito, nós percebemos o quão frágeis nós somos. E no outro dia fui tentar fazer um jejum e propus-me a fazer uma semana. E
ao final de 3 dias eu estava assim, meu Deus, eu sou tão pecaminosa porque eu não consigo aguentar mais 3 dias, está a ser um sacrifício enorme. E eu pensei, eu tenho mesmo de alimentar mais o meu espírito, tenho de fazer isto com mais vezes, porque quanto mais nós alimentamos a nossa carne, lá está, mais tendenciosos nós vamos ser. E o inimigo, ele sabe perfeitamente qual é o nosso ponto fraco. Não necessariamente que o tempo que nós andamos distraídos sejam coisas más. Às vezes pode ser o trabalho, às vezes pode ser uma série que não tem nada de mal, até pode ser o The Chosen, até pode ser uma novela, não necessariamente são coisas más, não é? Mas o inimigo sabe qual é a nossa fragilidade. E hoje está também muito em moda, está muito na moda, está em alta os doramas. Eu particularmente adoro imenso, mas temos também de ter muito cuidado para isso não nos roubar o tempo que nós temos com Deus. É verdade. E isso também é sobre controlar também aquilo que nós vemos, porque o inimigo sabe qual é a nossa maior tentação, não é? Então se nós alimentamos a nossa carne com coisas que são supérfluas, ok? Que não acrescentam nada, ou melhor, acabam por atrair espíritos malignos, o que é que vai acontecer? Vais acabar por distrair, torna-se um vício, ficas ali horas e horas, não é? É como, por exemplo, agora entrar no TikTok e ficar horas e horas no TikTok e o meu tempo com Deus se foi, não é? E que eu alimentei o meu espírito? Com nada, porque no TikTok a maioria das coisas que aparecem, quer dizer, nem tudo, porém... Nem tudo, mas grande parte. Os olhos são a porta de entrada para a nossa alma. Exatamente. E parecendo coisas inofensivas, a longo prazo, elas estão a entrar para a nossa alma. Exatamente. E não necessariamente que sejam coisas más, lá está. Às vezes estamos a ver vídeos de roupa, por exemplo, mas isso que vai nos gerar uma ação no futuro. Exatamente. Não é? E é por isso que as grandes marcas apostam tanto em publicidade, que às vezes nós pensamos, isto não vai ter impacto nenhum sobre nós. Mas porquê que as grandes marcas os fazem? Porque elas sabem que isso vai ter um impacto no futuro e que nos vão levar a tomar uma atitude em relação a isso. Então, se nós estamos a ver qualquer coisa que nós sabemos que se estivéssemos a ver, se calhar, com Deus ao nosso lado, não nos sentiríamos tão confortáveis, ou até nos sentiríamos confortáveis, mas que nos está a tomar o tempo de Deus, temos de procurar táticas que nos levem a não ceder tanto, não é? Hoje em dia está um bocadinho também na moda... O que é que aconselhas para gerir o nosso tempo com Deus? Era isso que eu ia dizer. Hoje em dia está um bocadinho na moda também o tal do jejum da dopamina. E às vezes ficarmos um bocadinho, algum tempo, afastados das redes sociais, às vezes pode ser uma solução. Mas imagino que eu até trabalho com o Instagram e eu preciso de estar com as redes sociais, não é? Vocês também têm uma ferramenta para limitarem as histórias das outras pessoas, limitarem as publicações, e assim vocês selecionam aquilo que vocês conseguem ver. E às vezes eu uso essa tática. Só deixo, por exemplo, histórias de páginas de igreja, páginas de ginásios que me vão motivar a atingir as minhas metas a longo prazo e que não me vão distrair tanto com coisas que se calhar eu não precisava de ver. É verdade. E é sobre isso, e uma das táticas também que eu gostaria de falar é sobre, por exemplo, ok, sabes que queres fazer compras online, mas sabes que tens de ter o teu tempo com Deus. Primeiro, tem o teu tempo com Deus. Ou seja, não é que tens que deixar de fazer as coisas que fazes, porque muitas vezes não é errado, não é? E até precisas daquilo, precisas de fazer aquilo. Porém, podemos optar por escolher primeiro, ok, primeiro eu vou ter o meu tempo com Deus, e depois, no tempo que sobrar, no tempo que restar, aí eu irei fazer essa coisa, não é? Que, digamos que uma mínima distração, não é? Na verdade, há um livro muito bom, não é um livro cristão, mas o livro chama-se Hábitos Atómicos. Muito bom, James Clear. Exatamente. Muito bom. E que ele diz que uma das táticas para nós instituirmos um hábito é, por exemplo, nós fazermos no dia anterior, fazermos tipo uma lista daquilo que nós queremos fazer no dia a seguir. Então, eu vou anotar das 7 às 8 eu tenho o meu momento com Deus. Das 8 às 9 eu vou descansar. Das 9 às 10
eu tenho aula ou tenho Exatamente. trabalho, e instituírem hora a hora aquilo que querem fazer para conseguirem manter este hábito. E como nós sabemos, instituir um hábito, se nós conseguimos fazer, acho que são durante 4 semanas, aquilo torna-se num hábito. Torna-se um hábito, é verdade. E as pessoas muitos cristãos querem que andar com Deus, ou seja, começas logo a ler a Bíblia, parece que as coisas já acontecem assim, do nada. O que é que esse livro nos diz? Que os hábitos é uma acumulação, não é? Que há, e que a longo prazo é que vês o resultado. E a nossa vida com Deus também é assim. Tu começas logo e tu não vês uma maravilha, num estalar de dedos, e que a tua vida muda assim do nada, não é? Paulo, ok, converteu-se, estava cego, porém, temos que entender que a nossa vida com Deus é uma coisa constante e que a longo prazo a gente vai colhendo, não é? Deus nos abençoa, Deus vai falando, Deus vai mostrando. Então, é sobre isso. Eu gostaria agora de saber, Giovana, quais são as consequências que pode haver para a vida de um jovem que vive distraído. Vive distraído, ou seja, perde o tempo de Deus, perde as bênçãos de Deus, perde aquilo que Deus quer dizer, perde aquilo que Deus quer fazer, porque anda sempre distraído. Não só na vida cristã, mas em tudo. E se há uma coisa que quem está na idade dos 20 e poucos anos entende, é que nós tomarmos uma atitude vai nos encaminhar para um lado, e nós não tomarmos uma atitude também vai tomar uma direção. Ou seja, tanto a omissão como a ação vão nos levar a algum lado. Isso pode fazer com que agarremos ou percamos oportunidades que nós teríamos, não é? Portanto, eu acho que vivermos distraídos vai fazer com que estacionemos a nossa vida. Nós podemos estar parados, mas o tempo não para. Exatamente. O tempo não para. O tempo não para. E nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Não sabemos. E nisso, enquanto Jesus volta, pode ser que nós estejamos ali estacionados. É verdade. E Deus vai nos cobrar. Vai. Porque Deus não é só o Deus do amor, Ele também é o Deus da justiça. E é um bocadinho daquela parábola dos talentos, que é uma coisa que ficou tão encravada em mim, sobre enterrarmos o nosso talento. Portanto, a parábola do talento, dos talentos... Explica. Sim, pode explicar. Portanto, não, é uma parábola que havia um senhor muito rico e ele deu para os seus funcionários talentos, que seriam uma quantidade em dinheiro. E ele ia fazer uma viagem, e durante essa viagem ele queria ver o que é que os empregados iam fazer com esse dinheiro. Então, quando ele voltou, após vários anos, não sei, ele depois foi saber o que é que cada funcionário tinha feito com aquele dinheiro. E, portanto, o primeiro funcionário tinha duplicado o dinheiro que ele tinha feito, e então o senhor disse: servo bom e fiel, vem comigo celebrar para a festa. O outro também tinha multiplicado ou triplicado: servo bom e fiel, vem comigo celebrar. Mas o outro, quando ele questionou, ele disse assim: oh meu senhor, eu sei que tu és muito exigente e para não perder aquilo que tu me deste, eu enterrei o talento, mas está aqui o talento. E então o senhor virou para ele e disse: servo mau e fiel, não é? E isso assemelha-se também àquilo que Deus nos deu. Deus nos dá talentos. Portanto, Luana, tu tens o talento da comunicação. Deus está à espera que tu multipliques aquilo que Ele te deu, não é? Se o outro tem o dom de cantar, multiplica, não é? Se o outro tem o dom de qualquer dom que seja, Deus está à espera que nós multipliquemos, não é? O dom que Ele nos deu. E Deus vai voltar e vai nos cobrar sobre os talentos, sobre os dons que Ele nos deu. E se isso não nos traz temor de que Ele vai voltar e nós não fizemos nada com o talento, nós enterramos o talento que Ele nos deu. Isso me leva a pensar que muitas dúvidas que há é sobre como descobrir qual é o meu dom, o meu talento. Às vezes tenho dificuldade em saber o que é que eu sou boa nisto, mas também sou boa nisto. Qual é o meu melhor? O que é que Deus quer que eu multiplique? Na verdade, Deus quer que multiplique todos os talentos que Ele nos deu, não é? Porém, há áreas específicas em que Ele quer que usemos este dom ou talento para servir-nos a uma área específica. Vai para o nosso chamado, não é? Entre outros. Muitas coisas nós descobrimos no processo.
Deus usa quem está disposto. Todos nós temos talentos, mas quando nós temos a postura e nos colocamos à disposição de servir, as oportunidades, as portas vão se abrindo. E nós vamos seguindo essas portas e vamos entendendo qual é o nosso dom. Agora, se nós estamos sentadinhos à espera que um anjo deixe do céu e nos diga Giovana, o teu propósito é X. Não vai acontecer. Não necessariamente. Nós temos de estar à disposição para servir a Deus. E vamos, se calhar, há 2 anos atrás, tu não esperavas que ias estar num podcast. Nunca. Portanto, tu vais descobrindo o teu propósito quando te colocas à disposição. Quando te colocas à disposição. É verdade. Amém. Olha que Deus fala. Agora estou a pensar. Deus fala. Então, só para resumir, Giovana, baseado na tua experiência, na tua vivência, como é que achas que os jovens de hoje em dia devem se manter focados em Cristo? Baseado nas tuas experiências, tu és uma trabalhadora estudante, certo? Sim. Então, como é que tu fazes para manter a tua vida focada em Cristo? Melhor, manter os teus devocionais em dia, não é? Ir à igreja também. Giovana, eu gosto de estabelecer a rotina e sem rotina eu não me consigo orientar. Portanto, lá está. Pelas táticas também do livro dos hábitos atómicos, eu tento sempre no dia anterior lembrar-me do que é que eu vou fazer no dia a seguir para que eu consiga fazer tudo o que eu me propositei a fazer e instituir prioridades. Exatamente. Portanto, o que é que não pode faltar de eu fazer neste dia e o que é que se calhar eu poderia fazer. Então, as tarefas que para nós são mais difíceis têm de ser as primeiras que temos de realizar. Então, se para mim é mais difícil fazer o devocional, é isso que eu tenho de fazer em primeiro lugar. Exatamente. E se eu tiver de levantar mais cedo por causa disso, eu vou ter de o fazer. Exato. Ou se eu tiver de ficar acordado mais tarde por causa disso, eu tenho de o fazer. E é nestes momentos que eu digo que se tu jovem tens alguma dúvida como descobrir o teu talento, o teu dom, não é? Podes começar por falar de Deus para os teus amigos. Porque é para isso que Deus nos chama. Tu começas no teu pequeno círculo, começas na tua família, começas nos teus primos, nos teus sobrinhos, começas com o teu amigo mais próximo, não é? Porém, partimos de que nós já temos que ter isso estabelecido na nossa rotina, o nosso momento com Deus. Então temos que saber quem nós somos, não é? E quais são os nossos frutos como cristãos. E um dos nossos maiores intuitos também, porque Deus disse, o nosso chamado coletivo é pregar a boa nova. Então, eu sendo um jovem cristão, como é que eu posso falar de Deus para os meus amigos? Falar do amor de Cristo? Eu acho que tu disseste uma frase essencial que é saber quem nós somos. E muitas vezes nós, mesmo cristãos, nós agimos como o filho adotado e não como o filho que é filho e que é herdeiro. E quando nós temos a revelação de Deus de que nós somos filhos e não somos adotados naturalmente, isso é uma coisa que vai acontecer. Exatamente. Isso é uma coisa que nós vamos, para a pessoa que nós vemos a ter o mínimo problema, nós vamos chegar para ela com uma palavra, porque já é uma coisa que faz parte da nossa rotina. Não tem como nós falarmos de uma coisa que nós não conhecemos, de que nós não vivenciamos. Por mais que queiramos, mas de que é que adianta nós estarmos a falar de Deus se efetivamente não o conhecemos? Não o conhecemos, é verdade. As pessoas pensam que andar com Deus é só dizer sim, eu acredito em Deus. Não, temos que falar muito, muito com Deus, seja durante o dia. E gostaria de perguntar o que é que aconselhas, por exemplo, aos jovens, porque muitas vezes os jovens têm muita dificuldade como orar, ou como falar com Deus, o que falar para Deus, melhor assim dizendo, o que falar para Deus, como orar, o que falar. O que é que eu vou perguntar? Como é que eu vou saber que Deus me respondeu? Ou como ouvir. Eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu cresci na igreja cristã. E a grande dificuldade das pessoas que sempre cresceram na igreja ou dentro de uma religião é de facto perceberem quando é que tiveram aquele estalo, aquela conversão. E comigo também foi um bocadinho assim. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós como seres humanos temos a tendência em querer
ver coisas místicas, por assim dizer, querer sentir demasiado, Exatamente. querer uma certa atenção, mas e se Deus não falar connosco? E se Deus não nos responder? Como é que a nossa fé vai ficar? Portanto, a Bíblia foi escrita para nós e todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Deus está a falar connosco. Exato. E isso é uma coisa que no nosso dia a dia, ao estudarmos a Bíblia, vamos conhecendo o caráter de Deus. E nada melhor do que o Antigo Testamento para nós percebermos qual é o caráter de Deus. Exato. E o Novo Testamento para nós percebermos conselhos práticos de como nós devemos viver a nossa vida cristã. Exatamente. E como devemos orar. Foi como tu disseste, a qualquer momento do dia nós podemos falar com Deus. Exatamente, e nós, por isso é que às vezes o véu foi rasgado, mas algumas pessoas gostam de ir lá e costurar outra vez. É verdade. E é muito simples, é falar normalmente como nós falamos com o nosso pai, não é? Com a nossa mãe, e às vezes quando nós falamos em Deus Pai, nós podemos nos esquecer que existem pessoas que às vezes não têm uma boa referência de um pai. E a Bíblia nos mostra o que é um bom pai, não é? Portanto, se nós queremos ouvir a Deus, não precisamos esperar que um anjo deixe do céu e nos diga. Pode acontecer que isso aconteça. Amém! Quem quiser ter uma experiência. E está tudo bem, mas não podemos ficar dependentes desses momentos. Exatamente. Ao abrir a Bíblia, Deus está a falar connosco. Exatamente. Muitas vezes não é necessário sentirmos um arrepio, um calor. Não, muitas vezes só o facto de a gente parar um pouco, tirar um tempo com Deus, Deus já está a falar connosco. E Deus também é bom e misericordioso para saber quando tu entendeste e quando não percebeste. Então muitas vezes Ele vai falar de novo e várias vezes. Por isso é que é bom, quero salientar aqui, os jovens não podem andar distraídos porque estamos diante de vários sinais, ok? E qual é o problema? Esta geração está completamente distraída. Então temos que neste momento, neste novo tempo, parar um pouco e ouvir mais Deus. Então o meu conselho seria mesmo, se tu tens dificuldade em manter essa rotina, se tu tens esta dificuldade em estar concentrado, jejuar, orar, estabelecer uma rotina para que tu possas fazer as coisas, mas acho que o mais importante mesmo, jejuar, para que tu possas perceber o quão fraca é a tua carne, porque se tu estás a tentar fazer alguma coisa e não estás a conseguir, é porque estás a alimentar mais a tua carne do que o teu espírito. Então tu precisas de domar a tua carne. Por isso é que eu admiro as pessoas que fazem ginásio e que conseguem ser consistentes naquilo. Eu também. Porque elas propõem-se a fazer uma coisa e todos os dias da semana estão ali. E eu gosto muito de colocar isso como se fosse também na vida cristã. Portanto, as pessoas propõem-se a fazer uma coisa e elas estão ali. E quanto mais tu vais conhecendo de Deus, mais fome vai sendo gerada em ti. É verdade. E é assim que terminamos o nosso podcast de hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal e também partilhem muito com os vossos amigos. Ok? Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Tchau.